volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, discutindo saúde mental de pessoas que foram prisioneiras políticas, como o Afonso, né, foi prisioneiro durante a ditadura militar, e com a presença do Dr. Paulo Abrão, que é o presidente da Comissão de Anistia, e do psicólogo Pablo Martins. Dr. Paulo, no bloco anterior nós estávamos falando sobre políticas de reparação e o senhor terminou falando das clínicas do testemunho. Por favor, me fale mais sobre isso. As clínicas, elas são uma iniciativa do governo que tem o propósito de reunir um conjunto de profissionais da área de psicologia, da área de psicanálise, que possam hoje, por diferentes metodologias, né, e orientações também teóricas, trabalhar um pouco as consequências de mais de 21 anos de restrição e de interrupção no direito ao projeto de vida das pessoas. E nós temos aqui uma reflexão em 3 níveis. Em primeiro lugar, a de que nem sempre é possível detectar exatamente qual é o momento de maior dor, de maior sofrimento e o que isso projeta no tempo. Ou seja, o Afonso foi preso, mas certamente ele teve aí um conjunto de outras perseguições na sua vida, dentro da universidade, com reflexos na sua vida laboral, nos inquéritos policiais que ele teve que responder, nas lesões corporais que ele sofreu. Então, nunca nós tratamos da questão a partir de um único fato, mas sim de uma conjunção de elementos que restringiram a potencialidade daquela pessoa humana. Em segundo lugar, a dimensão da transgeracionalidade, como o dano é transgeracional. O Chile, por exemplo, tem políticas de reparação que prevê apoio até aos netos dos perseguidos políticos. Porque se sabe que com uma vida interrompida, aquela consequência para dentro da convivência familiar e até no tratamento das pessoas, ele passa de geração em geração. E aí, por fim, evidentemente, tem um debate teórico que o nosso psicólogo aqui pode desenvolver muito melhor do que eu, que é até que ponto é possível reparar, né? O que evidentemente não afasta o dever do Estado em tentar se redimir, né? E prestar esse serviço público, essa política pública, enquanto uma obrigação, pois afinal de contas foi ele mesmo que causou esse prejuízo a essas pessoas. Na verdade é difícil saber exatamente até que ponto é possível reparar, porque cada pessoa vai ter uma experiência, né? Teve essa experiência e do ponto de vista até mesmo de estrutura psicológica, mas de estrutura biológica, o quanto cada um sentiu, né, esse período. Por exemplo, uma coisa que provavelmente acontece com muitas dessas pessoas é o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Em especial o transtorno de estresse pós-traumático, que acomete soldados de guerra, vítimas de sequestro, estupros, assaltos. Mas só 20% das pessoas, por exemplo, que passam por uma experiência só, né, obviamente, um assalto no ônibus, um assalto em um sequestro relâmpago, só 20% dessas pessoas desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático. Agora, na tortura é diferente, né? As pessoas são, às vezes, por meses, às vezes anos, machucadas, humilhadas, né? Quer dizer, é uma configuração um pouco diferente. Mas o tratamento, muito provavelmente, surte efeito na maioria dos casos, porque é uma memória emocional que precisa ser dessensibilizada, né? A memória do fato, ele não vai esquecer nunca, que é a memória episódica, a memória do episódio. Vai morrer com a memória do que houve. Então, o tratamento, na verdade, tenta diminuir o impacto da emoção que aquelas situações trouxeram. Mas isso é muito individual. Eu acho que é importante o Estado oferecer essa oportunidade. Mas não vamos falar, não, vamos levar ele para a clínica. Pode ser que ele lide bem com isso hoje e não precise, né? Mas é uma iniciativa realmente muito boa. Inclusive, né? Nesse aspecto que o Dr. Paulo colocou, da transgeracionalidade, por exemplo, filhos, netos, podendo herdar essas questões. Afonso, só enquanto a gente pensa que o senhor consegue viver ou já percebeu, de alguma forma, o impacto disso nas suas relações familiares mais próximas? Eu não sei se... É muito difícil a gente fazer uma análise sem ter feito uma terapia de grupo, porque crise familiar a gente tem. Agora, eu senti alguns problemas. Eu acho que eu sou uma pessoa que resolveu muito bem os problemas que eu passei.
Mas eu tive alguns problemas, sim. Eu até havia comentado com você, lá Sim. fora. Inclusive pelo fato de ser artista plástico, Sem talvez dúvida. muita coisa até foi meu aí. trabalho tem, Sim. exatamente. Eu era, fazia veterinária e fui terminar como artista plástico. Mas eu passei algum problema. Olha, eu vou colocar alguns momentos difíceis. Para mim, a tortura física foi muito difícil. Mais terrível para mim foi a moral. As humilhações que você faz. Para mim, pesa. Pelo nível de educação. Eu tive ao lado de bandidos, eles pouco importavam com algumas humilhações. Eu, pelo menos, não mostrava. Levava um tapa na cara, passava a mão por detrás. A polícia fazia isso muito, o exército. Pouco, em 5 minutos, o cara está brincando, conversando. Isso não passava por mim. Eu senti, passava o dia ruminando aquela situação. Pois bem, e isso vai te trazendo uma questão assim, porque ela não é um momento só, é durante 2 anos que eu estive preso. Eu senti isso. Agora, momentos difíceis, por exemplo, que eu fiquei muito tempo em cela individual, em solitária, meses. Eu fiquei 1 mês, depois fiquei 2 meses na solitária. Isso para mim era terrível. Solitário é aquilo que o tempo não passa. O tempo não passa e você consegue perceber todos os dados da cela. Um buraquinho que está ali, uma inscrição que está na parede, aquilo pensava e falava assim, meu Deus, como é que esse dia vai passar? E eu não conseguia dormir. E eu queria dormir. Quando eu dormia, eu sonhava que estava livre. Sonhava que estava namorando, sonhava que eu estava numa festa, sonhava que quando acordava, eu estava dormindo num cimento. Já tinha aquela decepção muito forte. Puxa. Esse relato seu me faz entender melhor ainda uma passagem do psiquiatra Viktor Frankl, que ficou preso no campo de concentração de Auschwitz. E ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, em que ele conta que dormindo amontoado com outros colegas, companheiros, né, prisioneiros, às vezes ele percebia que um estava sonhando e que ele ia acordar o cara, mas falava assim, não, o sonho ainda é melhor, mesmo que ele esteja em pesadelo, do que despertar e voltar para a realidade. É isso que o senhor acabou de Exatamente. colocar. O sonho para mim era um momento de felicidade, de complemento. E quando acabar, voltar para a realidade. Voltava aquela decepção. Depois eu saí em liberdade, eu fui para o Chile, saí no sequestro, e fui morar na periferia, também passando uma dificuldade econômica terrível. E o problema de adaptação foi muito difícil ali. E inverteu. Eu dormia e sonhava que estava preso. Toda noite eu sonhava que estava preso. Eu acordava naquela situação e acordava assim na sensação que ia para a tortura. Aí eu olhava, estava numa cama, custava adaptar. Uma cama, assim, olhava tal, sentia aquele alívio. Isso custou a passar. Isso foi um processo muito lento. É tanto que muitos dos companheiros que estavam lá fora não gostavam de dormir no mesmo quarto que eu sonhava a noite inteira. Então, eu acho que eu não tive assim, traumas, pelo menos eu tive uma vida profissional assim, estável, familiar, essa coisa toda. Eu não sei, mas esse problema foi muito difícil, principalmente no primeiro ano do Chile. E nem pensava em passar por psicólogo, nem tinha condições para isso. Então foi um processo que eu tive que resolver por mim só. Aí o senhor coloca uma outra questão muito importante, porque ele não tinha condição, como ele acabou de dizer, né? E se nós temos hoje um Estado com capacidade e condições de oferecer essa política de assistência, eu acho que é válido. Porque, imagina, talvez o Afonso teve a sorte de, por meio do trabalho, por meio da resiliência, né, Pablo? Que é uma característica do psiquismo, das características pessoais dele de lidar com essa questão. Nem todos provavelmente tiveram. Porque tem pessoas que... poderiam ficar com sintomas por anos, né? Não sair de casa, ficar com medo de as ideias de perseguição, né? Mas esse ano que ele está falando que sonhava preso, provavelmente eram sintomas do pós-trauma, né? Do transtorno pós-traumático. Tem essas características. Sonha com o evento, tem pesadelos, acorda de madrugada, qualquer barulho assusta, né? Então, algumas pessoas têm isso um tempo e passa mesmo, né? Não, às vezes nem precisa mesmo de intervenção. Mas perguntar para o Dr. Paulo o seguinte, houve procura nesse tempo? A partir de quando foi instituído esse programa, Paulo? Não, o programa é recente, ele foi instituído ano passado e ele surge num contexto muito importante para nós. Ou seja, o Brasil hoje tenta desenvolver o direito à verdade como um mecanismo de construção da identidade nacional, de reconhecimento do nosso dever de memória, né?
Agora, esse processo que vai permitir para que toda a sociedade brasileira conheça a sua própria história, para que nós saiamos do ambiente de mentira ou de negação da violência do passado e nos ajude a construir nunca mais para o futuro, ele pode, para as vítimas, simbolizar um processo de revitimização, né? De resgatar lembranças que talvez o esquecimento o ajudou a também superar para que ele pudesse levar a sua vida adiante. Então é por isso que esse programa ele surge nesse contexto, né? Para dar o apoio àquelas pessoas que hoje, depois de muito tempo silenciadas, porque alguns assim o permaneceram, né? Em razão da estigmatização muito forte que sofreram, né? Em razão das consequências dentro da sua comunidade, por terem durante um tempo passado sido apontadas como subversivas e, portanto, terem ceifadas as suas relações sociais, elas agora poderem prestar o seu testemunho com um apoio psicológico de profissionais de altíssima competência, com qualificação nesse tipo de violência. Uma coisa é o psicólogo tratar dos traumas de violência, outra coisa é tratar dos traumas de violência de Estado e outra coisa é tratar dos traumas de violência do Estado de exceção em regime ditatorial. Esse nível de especificidade é uma garantia que tem que ser dada para aquelas pessoas que aderirem ao programa. Ele é voluntário, evidentemente, ninguém está obrigado a participar dele. E como é que é a operacionalidade do programa? Porque nós estamos aqui em Uberlândia, né? E esse programa tem uma abrangência nacional, ele tem polos. Como é que funciona isso? O projeto Clínicas do Testemunho, ele está na sua primeira etapa. A primeira etapa, ela constituiu um grupo de psicologia no Rio Grande do Sul. Então, tem uma clínica do testemunho do Rio Grande do Sul para atender o público-alvo da região sul do Brasil. Nós temos duas clínicas instaladas em São Paulo, porque numericamente nós temos um maior número de vítimas ali. Outra clínica instalada no Rio de Janeiro, onde há um outro contingente, um outro público, inclusive militares que também foram perseguidos, políticos pelos seus próprios pares, né, porque se negaram a serem instrumentalizados para a repressão, e uma outra clínica em Pernambuco. Essa primeira etapa, com essas 5 clínicas, ela vai inclusive medir a demanda, né? Então nós abrimos inicialmente 702 vagas e agora estamos verificando na gradação da implementação do programa em que medida para o ano que vem nós necessitaremos ou não expandir para outros estados. Mas pessoas de outros estados podem aderir a uma dessas clínicas e ela receberá o apoio de deslocamento para também serem tratadas. Legal. Nós estamos aqui discutindo a questão da violência de Estado e a repercussão desta violência por meio de regimes de exceção, como foi a ditadura militar de 64 a 85, a repercussão na vida dos indivíduos. Voltamos na próxima semana, dando continuidade à discussão, porque todos concordamos que é um assunto, né, bastante profundo, bastante amplo. Eu acho que vale a pena voltarmos, né, semana que vem, dando continuidade a essa discussão. Fica marcado, então, esse compromisso. Na próxima semana, dando continuidade a essa discussão com o Dr. Paulo Abrão, com o psicólogo Pablo Martins, com Afonso Lana e comigo, o apresentador do Fale Mais sobre isso. Aguardo você na semana que vem e a gente continua o nosso bate-papo. Um grande abraço e até logo.